Bom dia a todos. Hoje é um dia muito significativo para mim. Foi receber esse convite só para dar um testemunho. Não, o objetivo não é uma palestra, mas recebi a bênção de estar aqui com meu filho, meu marido, minha sogra, meus pais. E isso realmente é algo para mim tocante. E poder reviver, né, refletir diante da experiência que eu tenho de vida. Queria fazer um convite a vocês, né? Eu vou trazer aqui, falar sobre mãe, sobre filho, sobre neuroatipia, especificamente mais sobre a superdotação, mas queria convidar vocês a ampliar mais a visão e entender que o meu objetivo é falar sobre vida. E espero que isso seja, de alguma forma, uma porta que se abra no coração e que seja inspirador de fato. Eu sempre tive o sonho de ser mãe e aos 37 anos eu recebi meu filho, Joaquim. E no decorrer, né, dos primeiros anos de desenvolvimento dele, além do desafio natural, que é ser mãe, você mudar seus hábitos, mudar sua rotina, mudar suas prioridades, você começa a ver desafios até então estranhos, né? No caso dele, os primeiros sinais foram na escola, onde eu fui chamada algumas vezes pelos professores e relatavam um comportamento estranho, né? Entre aspas. E fui direcionada a uma profissional e fazendo avaliação neuropsicológica, ela identificou nele aos 4 anos de idade a superdotação. Até então, eu tinha o entendimento comum, né? Aquela ideia do superdotado, uma pessoa inteligente, uma pessoa diferente, uma pessoa que Deus abençoou ali e ganhou um pouquinho mais da conta, mas só que não era aquela ideia de sucesso, aquela ideia de bênção, aquela coisa, que maravilha, ele vai, né, meu filho foi presenteado com inteligência. Não era nada disso. Então, eu vi a dor, eu vi o descontrole, eu vi a inexperiência dos profissionais, das pessoas, e fui atrás tentando entender, porque eu sou mãe e não tinha uma receita de bolo, né, para isso. E aí eu vindo, assistindo vídeos, entendendo as características, os comportamentos, né, eu comecei a perceber algo para mim inusitado, né? Ouvindo histórias, eu comecei a ter certos gatilhos, certas percepções, e a minha consciência foi despertando. E chegar ao ponto de ter um vídeo que eu assisti, já relatei para algumas pessoas isso, e esse vídeo me trouxe a convicção, né, que existia ali uma condição minha que eu desconhecia. E ao primeiro momento, assim, aquilo foi completamente estranho, negação, não deve ser. Depois eu fui me acostumando, me observando, essa é a palavra. E naturalmente o meu comportamento foi se modificando também. E com isso tudo, eu olhava para o meu filho, olhava para mim, e eu fazia um exercício que acho que na psicologia eles devem explicar muito bem, que é esse espelhamento, né? Você se reconhecer. E aí eu fui convidada para participar de um curso que teve em Belém, de uma neuropsicóloga do Rio de Janeiro. Ela trouxe Conhecendo a Superdotação e a Dupla Excepcionalidade. E nessas 10 horas
que foi o tempo de duração, foi o que eu chamei de tratamento de choque. Caiu a realidade assim na minha cabeça de uma forma que eu digo que é inexplicável, não tem palavras que descrevam, né? E dentro disso eu revisitei muito da minha vida, me questionei, busquei entender o que tinha acontecido e busquei o porquê que aquilo tinha acontecido. E aí, fazendo essa retrospectiva, eu lembrei de momentos que, como todo superdotado, pessoa intensa, sempre foi muitos questionamentos, muitas perguntas, e eu não encontrava respostas. Eu não tinha aquela voz que sabia me explicar, que sabia me entender, que via uma falta que existia, ou algo, né? E foi uma coisa que meus pais se questionaram, mas você nunca teve nada diferente. Mas o que tinha, né? Não tinha nada especial, nada assim. E nesse curso ficou muito evidente para mim, foi dito, né, que a superdotação ela não é visível, ela é sentida. Você não enxerga, você sente. E eu comecei além de ver o meu filho pelo que ele demonstrava, mas eu passei a senti-lo, a perceber o que poderia de fato mudar. E aí eu fui fazendo uma comparação simples, né? Então, assim, o que é que eu tinha aprendido que era o normal? Você ser uma criança quieta ou comportada, você não falar alto, não chamar a atenção das pessoas, aquela etiqueta, né? Vamos colocar assim, que eu não digo nem educação, mas a etiqueta de comportamento, de você não... E isso tudo vai te trazendo um autocontrole, você vai se moldando, né? Não posso falar alto demais, não posso falar rápido demais, não posso... Por exemplo, meu filho fala muito, fala rápido, interage, está numa coisa, já quer outra, já faz isso, já é natural da criança, mas imagina isso intensificado. É o que a superdotação faz, né? Para quem não tem ainda entendimento, o nosso cérebro, ele é igual a qualquer outro, né? Não existe uma diferença assim, eu sinto uma coisa que o outro não sente, não é isso. Tudo é sentido, é percebido da mesma forma. Mas existe sim uma diferença nesse cérebro que intensifica os 5 sentidos. Então, são pessoas que têm mais sensibilidade à luz, ao som. Cada um é diferente, não é um padrão, mas geralmente é o que acontece. Né? Pessoas que têm mais sensibilidade à dor, pessoas que... E dentro dos 5 sentidos, o que eles fazem? Eles fazem perceber o mundo. E esse mundo, ele às vezes é barulhento, ele é caótico, ele é monótono, ele é sem graça, ele é tudo que você vive, as suas relações, as suas amizades, as conversas, os assuntos, tudo isso é percebido, é sentido, é processado de forma diferente. Então, por exemplo, vamos escolher uma cor para esta mesa, vamos fazê-la branca. Eu acredito que um cérebro típico vai dizer assim, legal, eu gosto de branco. Ou então a pessoa diz assim, não gosto de branco e tal, vamos mudar. Mas uma pessoa neurotípica, como um superdotado, ele vai pensar assim, é branco, mas por que é branco? E por que não é preto, e não é azul, e não é verde, não é... E qual o sentido se for branco e colocar uma pitadinha de cinza? E aí você diz assim, mas o branco que eles querem colocar, ele me lembra o meu carro branco que eu tinha em tantos anos e que vivia sujo, e esse branco me incomoda. Então, isso é só assim uma forma mais simples de você entender que o processamento ele não é da mesma forma. E aí a gente está falando de uma mesa, mas aí quando a gente fala
sobre relacionamento, sobre amizade, sobre sentimentos, sobre família, né, sobre Deus. Então, isso vira algo muito mais profundo, muito mais complexo, muito mais rico, muito mais doloroso, muito mais alegre, e tudo é um pouco mais. E eu gosto de fazer uma analogia que é como se você tivesse um carro muito potente. Vamos colocar assim, uma Ferrari. E aí essa Ferrari se você gasta dinheiro para comprar uma Ferrari, você quer usar aquela Ferrari. E você pega uma estrada e essa Ferrari ela vai de uma forma bela, assim, né? Sem problema. Mas aí você pega essa Ferrari e aí você coloca ela numa cidade engarrafada, com trânsito caótico, com ruas esburacadas. E aí você tem que perceber cada buraco para não machucar o carro. Você tem que frear para não bater o carro da frente. Você tem que ter cuidado com o ciclista, com o pedestre, com isso. E aí o teu carro fica engatado, travado, com medo, e você não consegue, de fato, acelerar aquele carro. E aí você desanima, e aí você quer botar aquele carro dentro de uma garagem e ficar ali. E aí aquele carro vai, talvez, perder o funcionamento dele real, enferrujar, deixar o tempo desligar dele, e aquilo vai se deteriorar, aquilo vai perder o sentido, perder o valor, perder o brilho, né? E você entende que existe algo ali que precisa ser, que não está certo. Não está certo. Não está certo acelerar e bater. Também não está certo você pegar e guardar e esconder. E isso cria dentro de uma pessoa superdotada como eu um conflito gigantesco, tá? E por que, Karina, tu estás falando de ti e não está falando do teu filho? Porque os pais são os responsáveis, são os que geram, são os que educam, são os que são exemplo, são os que precisam estar bem, como ela falou, para poder cuidar. E eu fui em busca disso, entendi que, quando eu vi esse curso, que eu realmente entendi, eu busquei me avaliar. Eu procurei um profissional, neuropsicóloga, eu fiz a minha avaliação, eu fui entender meu funcionamento, eu fui ser a cobaia que eu precisava, porque eu não tinha um profissional com conhecimento para me direcionar, para dizer, faz isso, não faz isso. Então, eu fui buscar essa referência que era eu mesma. E eu tinha que dar conta. E eu tinha que entender. E eu fui. E aí veio também uma outra reflexão que, assim, em todos os momentos da minha vida, e foram muitos, que eu me senti perdida, confusa, frustrada, eu busquei Jesus. Eu busquei entender o que era aquilo que não estava funcionando. O que é essa vida que é toda assim, meio sem jeito, meio sem... Cadê a justiça? Cadê tantos questionamentos? E eu, graças a Deus, eu enxerguei que Jesus é aquele modelo perfeito. Porque ele me ensinou a ser resiliente, ele me ensinou a ser paciente, ele me ensinou a amar, ainda imperfeita, mas a amar de forma incondicional, a ver as pessoas que não me entendiam e compreendê-las de alguma forma, isso sem conhecimento, sem saber nada sobre superdotação. Mas eu fui, uma palavra que uma amiga falou, ela assim, eu fui forjada. Só que eu coloquei, por exemplo, eu era uma pessoa diferente de Joaquim, eu era muito fechada, muito calada, muito quieta, engolia. E aí, quando eu comecei a explodir,
Eu comecei a querer gritar, a querer explodir, a querer... E aí eu via que isso machucava as pessoas. Só que isso não me fazia bem. Então veio aquela frase assim, da tua boca sai o que tem no teu coração. Então eu tratei meu coração. Na hora que eu tiver que falar, na hora que eu tiver que dizer qualquer coisa, tem que passar pelo meu coração. E eu já tive a experiência de uma vez uma amiga minha falar para mim, sabe por que tu falaste isso, disseste isso e tal. Eu parei e disse assim, eu jamais disse isso. Isso não tem no meu coração. Então eu tive a certeza, a consciência de que era impossível ter feito aquilo se não existia no meu coração. Então, a primeira dica que eu falo isso de vida para o ser humano é: você quer melhorar? Olhe para o seu coração. Você quer ajudar? Olhe para o seu coração. É muito bom de apontar os defeitos dos outros, as dificuldades dos outros, os erros, mas a gente pouco se olha, a gente pouco se observa. Então, na hora que a pessoa chegar e te apontar o dedo e dizer assim, tu estás gritando porque tu está nervosa. Aí eu digo assim, eu estou nervosa. É dar aquele voto de confiança primeiro e você se observar. E o que me deixou nervosa? É você se conhecer. Então, isso foi o diferencial que eu acho para a minha vida. É a forma que eu encaro todos os desafios. E falando um pouco da criação com o Joaquim, eu me coloco no lugar dele. Simples assim. O superdotado, por ter essa alta sensibilidade, ele tem a favor a empatia. Ao ponto da gente sentir a dor do outro e ao ponto da gente se imaginar em situações que o outro vive. Isso nos causa dor? Causa angústia, causa sofrimento? Causa. Mas é nessa hora que a gente eleva o olhar. É nessa hora que a gente vai além. É nessa hora que a gente transcende. Que a gente sai do nosso mundo materialista, de sobrevivência, e começa a refletir de uma forma que te transforma. Eu acho que seria isso. Então, o meu filho, basicamente, assim, eu escuto. Tudo que ele pergunta, eu tento da melhor forma responder, com conhecimento, com experiência, busco sabedoria para falar. Quando ele me pergunta alguma coisa que eu não sei responder, eu falo, filho, a mamãe não sabe. E eu quero que ele saiba que eu não sei. Porque eu não sou perfeita. E ele não tem que ser perfeito. E ele não tem que achar que eu sou perfeita. Porque a superdotação, uma pessoa superdotada, ela é uma pessoa sensível ao ponto dela identificar uma mentira. Você diz uma coisa, você faz outra e você vê a incoerência. A Francine, que foi a neuropsicóloga, ela relatou a vida dela e ela disse assim, os meus pais eram coerentes. Então, mais do que você ser bom, ruim, certo, errado, você tem que ter coerência. Acho que eu estou certa, mas eu posso errar e posso pedir desculpa. Eu posso me arrepender, eu posso me corrigir. E não tem vergonha nisso, porque todos somos assim. A gente não tem que se menosprezar, se culpar ao ponto de você achar que você não tem valor. O nosso valor, ele está em Deus. Ele está realmente naquilo que Ele te inspira a fazer todo dia. E não necessariamente no que você tem, né? Como todo mundo aqui sabe. Então, quero dar só uma observação para os pais que não se identificam com a superdotação. Ah, meu filho é superdotado, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não faço ideia para onde ir. O que eu posso falar é: aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Busca entender, busca compreender, busca aceitar e mostra para ele aquilo que você é. Meu filho, eu admiro você pensar isso, você querer isso,
mas eu não estou conseguindo. Você me ajuda? Você me ensina? Usa isso de inspiração. Os filhos, eles são instrumentos de cura. Eles são um chamado para a vida, uma missão, né? Mas eles te fazem se questionar. Eles te fazem ir no teu limite. Eles te fazem chegar no teu, ver as tuas capacidades e as tuas limitações de fato. Então, eu queria deixar isso para vocês, que não existe essa receita de bolo, mas a gente se conhecendo, a gente buscando de fato a inspiração no que Jesus ensinou, que não seja da boca para fora, que seja da boca para dentro, e que dessa forma vai surgir uma parceria, sabe? Eu acho que no final os dois vão, o pai, a mãe, os filhos juntos vão se desenvolver da melhor forma e de uma forma mais saudável, mais honesta, né? E é isso. Obrigada, tá?